Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 13 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal! Atrasado é hoje, 1 minuto. Quem já estava aqui, Ricardo, Rafaela, Nicole, Franciele, Nayane, Rafaela, Alicia, Daniel, Bruna. 1 minuto de atraso hoje, você já estava esperando. Leram o conteúdo da aula de hoje? Sim. Beleza, ótimo. Hoje vocês viram que a gente vai começar uma coisa nova, né? Sim. Hoje a gente vai mudar um pouco. A gente estava falando de integração tripla, então hoje a gente vai falar a respeito de. Na verdade, nós vamos preparar o terreno para falar de integral de linha, que é um novo tipo de integração que a gente vai ver mais para frente. Então, hoje a gente vai falar de campos escalares e vetoriais. Na verdade, são funções, né, do domínio. No caso, os escalares tomam valores em R e os vetoriais que tomam valores em outros espaços. Por exemplo, funções que a gente não viu lá no curso de cálculo 2, né? No curso de cálculo 2, Iago chegando. Bom dia, Iago. No curso de cálculo 2, a gente estudou só a função de R2 em R, né? Então, as funções vetoriais que toma... Brenda também chegou aqui, Iago aparecendo ali, beleza, Iago? Então, as funções que a gente vai apresentar hoje, os chamados campos vetoriais, eles podem tomar valores no R2, no R3, ou seja, a saída deles, né? É um pouco diferente nesse sentido. Aqui é a aula de EDO, a aula de cálculo, aula 13. Então, vou trocar aqui de lugar, deixar nossa aula de hoje aqui, aula 13 do dia 3. 10h03. Acho que já podemos começar. O pessoal vai chegando no decorrer da aula. Então, campos vetoriais e escalares. O que vocês acharam do conteúdo? João Pedro chegando. Comparado com o que a gente estava vendo, né? Integração dupla e integração tripla até então. Qual foi o feeling, né? Gostaram mais, não gostou? Tive dificuldade com as representações, Nicole falando aqui. Nayane falou que é bem diferente. Mas o que acontece? É tudo questão de costume, né? É o primeiro contato que vocês estão tendo. Daqui um pouco vocês vão estar, como diria Davi, né? Vão estar craques em representações, em ver o que está acontecendo. A Ariane também chegando, a Bruna e essa também. Então, vamos começar? Então, o que acontece? Esse aqui é o início do capítulo 16, na verdade, do livro do Stuart, né? A gente fez as 10 sessões do capítulo 15, e aí a gente chegou exatamente na metade do curso, né? São 2 capítulos, por incrível que pareça, coincidiu as 12 primeiras aulas coincidir com o capítulo 15, e as 12 últimas aulas dividi em 24 horas aulas. Eu não pensei nisso, eu juro que eu não pensei que seria metade, metade, né? Foi a questão das páginas, o critério, né? A quantidade de página por aula que a gente poderia ver, que foi o critério que eu dividi em 24 aulas, né? Não foi na questão das sessões do capítulo. Tanto é que esse capítulo 16 aqui, ele tem 9 sessões e não tem 10 sessões, né? Ou seja, é uma sessão a menos do que o capítulo 15, que é o anterior.
Então, o exemplo que ele começa aqui é só para poder a gente ter aquele sentimento do que significa um campo, né? A Ariane apareceu ali, o Daniel apareceu e sumiu novamente. Então, é só para a gente ter a noção do que significa o campo. Então, o exemplo que ele começa aqui, ele vai falar a respeito desses campos de vetores aqui, ó, no caso aqui, para campos de velocidade. Então, isso aqui é um mapa meteorológico. Deixa eu ver qual que é a cidade aqui. A cidade aqui... Deixa eu ver se ele fala qual que é a cidade. Aqui, ó. Acho que é São Francisco, né? Baía de São Francisco. Então, observou, aqui tá, vou só ler aqui para vocês o contexto, né? Os vetores da figura abaixo, tá vendo os vetores aqui, ó, representa os vetores velocidade do ar e indica a velocidade escalar, a direção e o sentido. Então, a gente sabe que qualquer vetor, ele está munido dessas três coisas, né? Ele tem o módulo dele, né? Que é o tamanho, que é o valor numérico da velocidade, ele tem uma direção e um sentido, né? A velocidade escalar aqui seria o módulo dele. Isso aqui em pontos a 10 metros da superfície na Baía de São Francisco. Então, aqui eu tenho a parte A e a parte B. Então, na parte A, a velocidade do vento, tá vendo? São maiores naquele tempo que ocorreram quando entraram na Baía. Tá vendo aqui, ó? Aqui, não sei se dá para vocês observarem aqui. Deixa eu colocar uma cor. Não sei se preto destaca. Laura Jennifer chegando. Então, aqui tá vendo as velocidades do vento aqui, ó. Logicamente, eu não conheço a geografia do lugar aqui para poder ficar melhor, para poder explicar para vocês, mas ele fala aqui que ocorre quando entraram na Bahia, do outro lado da ponte Golden Gate, do Portão de Ouro aqui. Na parte B, mostra o padrão do vento 12 horas depois, tá vendo? Então, aqui, tá vendo? Aqui é 1/3/2010, às 18 horas, e aqui já é 1/3/2010, só que 6 horas, ou seja, tem 12 horas de diferença entre essas figuras, né? 12 horas antes, na parte B aqui, 6 da manhã. Então, associado a cada ponto do A, podemos imaginar um vetor velocidade do vento. Então, o que essa história aqui quer dizer para a gente? Que a velocidade do vento em cada ponto associado, existe um vetor velocidade associado a essa situação. Então, esse aqui é um tipo de campo de velocidade, beleza? É chamado campo vetorial de velocidade. Está destacado aqui. Outro que a gente poderia destacar é chamado campo de força. Esse campo de força aqui, talvez vocês já tiveram contato com ele na física. Porque ele associa um vetor força a cada ponto de uma região. Por exemplo, o que a gente está sujeito a ele, né? Que é o campo... Gabriel chegando, que é o campo gravitacional. Ou seja, Judson. Na verdade, o que acontece? Todo mundo tem uma massa, né? Que é a massa corporal, e a essa massa corporal está associado isso aqui, né? O que a gente chama de peso, né? Na verdade, o pessoal pergunta quantos pesos, qual que é o peso da pessoa, né? Na verdade, a resposta a gente sempre responde a massa, na verdade, né? Não é bem o peso, porque o peso teria que multiplicar pela gravidade, que é esse campo que, na verdade, faz com que a gente não saia voando para o espaço, digamos, né? Ou seja, que a gente fica na superfície da Terra. Então, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, em geral, um campo vetorial, então aqui a gente tem dois exemplos de campo, que é o campo velocidade, vetorial velocidade, e o campo de força, que é o gravitacional. Então, em geral, um campo vetorial é uma função, o Gabriel aparecendo ali, a Bruna também, beleza? Obrigado por não deixar eu sozinho aqui, temos Eliane, Bruna e Gabriel aqui aparecendo. E o Daniel também apareceu ali agora. Então, em geral, um campo vetorial é uma função cujo domínio é um conjunto de pontos do R2 em R3, ou R3, né? Por que ou R3? Porque nesse caso aqui do campo velocidade, como vocês viram, ele pegou um ponto a 10 metros da superfície, não foi? Pegou um ponto a 10 metros da superfície, esse ponto que ele pegou, onde está relacionado o vetor velocidade do vento, esse ponto é o quê? Ele tem coordenadas no R3, não é? Para poder colocar o vetor velocidade. Aqui, ó. Imagina um vetorzinho desse aqui amarelo. Ele está a 10 metros de altura do chão, né?
Cleverson chegando. Então, o que acontece? A esse ponto que você associa o vetor, esse ponto, ou seja, o domínio dele é o R3. Então, cuja imagem também é um conjunto de pontos. Nesse caso aqui, a imagem não vai ser ponto, a gente vai chamar de vetores. Então, o vetor, se for um campo no R2, a gente vai chamar de V2. Se for em R3, a gente vai associar o Cleverson e o Iago também aparecendo ali. Vai aparecer o quê? Vai aparecer, a gente vai chamar de V3, se for no espaço, ok? Então, a definição é a seguinte. Então, aqui eu começo com uma definição para uma região plana, tá vendo? Ou seja, um campo vetorial em R2. Então, como eu falei para você, você pega um ponto do plano e associa quem? Associa um f de xy. Quem que é esse f de xy? Esse f de xy vai ser o vetor imagem que vai estar fixado nesse ponto xy que você escolheu. Então, a melhor maneira de enxergar um campo vetorial é você desenhar ele como essas setas apresentadas nessa figura aqui, ó. Então, para você ver, você pegou o ponto XY, esse camarada aqui está no domínio. Então, quem que é o f de XY? Então, esse f de XY aqui é a imagem. Então, essa imagem aqui, ela vai pertencer a quem? A esse V2 que eu chamei aqui em cima. Tá vendo? V2 ou V3. Nesse caso aqui é V2, por quê? Porque a dimensão é 2. Ok? Então, você pega um campo vetorial, como que você enxerga ele, você representa, desenha, tá vendo? A seta representando o vetor f de xy, começando, tá vendo? Isso aqui é a origem. É a origem do vetor, beleza? Começando no ponto xy. Aqui está falando que, logicamente, se você tiver uma lei de associação para esse vetor, a gente vai ver uns exemplos mais abaixo, é impossível você desenhar. Por quê? Porque o plano XY não tem como você saber qual que é o vizinho mais próximo, concorda? É impossível você desenhar todas as setas, né? Todos os vetores associados. Porque aqui tem infinitos pontos, né? No plano XY, para você escolher, né? Aqui nesse domínio D. Nesse domínio D aqui, ó, temos infinitos pontos. Então, não dá para desenhar todos. O que a gente faz? A gente pega o quê? Pega uma amostra. Pega alguns pontos aleatórios para poder a gente ver o comportamento do campo de vetor. Então, a gente pegar o quê? Pega alguns representantes. Esses representantes que vai estar aqui na figura, tá vendo? Então, nesse caso aqui, é um padrão. Logicamente, aqui tá pouco, né? É melhor pegar um pouquinho mais do que esse aqui, né? Para poder você ver o padrão de como funciona o campo. Observe que aqui nessa figura aqui, ó, foi feito isso, tá vendo essas setas? Logicamente, não tem como pegar para todos os pontos do R3 para poder fazer a velocidade do vento, para representar a velocidade do vento. Então, o que foi feito aqui? Foi pegar representantes para poder ter esse padrão, para saber para onde o vento estava, a direção, esse tipo de coisa. Tá. Então, uma vez que esse f de xy é um vetor de duas dimensões, então nós podemos escrever ele em termos dessas funções aqui que a gente chama de funções componentes. Então, quem são essas funções componentes? Eu tenho essa p de xy aqui que está na direção i. Essa direção i é aquela mesma direção lá, ij, é a direção lá da geometria analítica, da Gaal. I na direção do eixo do x e j na direção do eixo do y. E mais na frente, se tiver 3 dimensões, a gente vai chamar de k, que é na direção do eixo do z. Então, essa função aqui, ó, p de xy, e essa q de xy, cada uma delas é chamada de funções escalares. Por que elas são funções escalares? Está escrito aqui mais embaixo. Por que elas são funções escalares? Porque essa p, o domínio dela é o mesmo domínio da f grande, mas só que ela toma valores em R, ou seja, ela pega um XY e associa um P de XY, esse P de XY que é um número real. A mesma forma, a Q, ela sai de D e vai para R, porque ela pega XY e associa um Q de XY em R. Então, quando você junta esse P aqui na direção I, esse Q aqui na direção J, aí sim você vai ter o quê? Vai ter a chegada da F. A F, ela sai de D e chega em R2. Nesse caso aqui, o V2, né? V2, beleza? Então, por que V2? Porque vai pegar essa P na direção I e esse Q na direção J. Então, por isso está representado aqui na forma de
de vetor, tá vendo? Soma de vetores aqui, P na direção I mais Q na direção J. Ficou claro quem são as funções escalares? Beleza. Bom, aqui a gente pode estender essa definição 4.3, ela estende naturalmente o que a gente viu do R2 para campos em dimensão 3. Então, agora, se você tiver um E ao invés de um D, né? Lá a gente tinha um D contido em R2, aqui eu tenho um E contido em R3, então a região que ela tem 3 dimensões, ok? Ela não é uma região plana mais. Então, o campo vetorial em R3 é uma função f grande que associa cada ponto desse E a um vetor agora de 3 dimensões. Aqui você pode entender aquele V3 contido aqui contido no R3, ok? No espaço tridimensional. Então, para vocês verem o que acontece. Agora, eu pego um ponto no E, e como que você enxerga um vetor no R3? Você vai desenhar o quê? Vai desenhar uma seta cuja origem é esse ponto que você está pegando. Então, aqui eu tenho o quê? Tem uma amostra de peguei esses 5 pontos aqui e calculei o f de x, y, z. Aí vocês podem estar perguntando, mas como que eu vou saber a direção? Para onde que essa seta está apontando? Esse tipo de coisa. Logicamente, esse campo aqui, ele tem uma lei de associação, ou seja, lembra das funções escalares? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma função P na direção I, vou ter uma função Q na direção J e vou ter uma função R na direção Z. Então, cada uma dessas funções aqui, elas dependem de x, y, z, e o resultado para elas são o quê? São as leis de associações dessas funções escalares, ok? Do mesmo jeito aqui, ó, tá vendo? Se for tridimensional, então eu vou ter as funções escalares, tá vendo? Então, essas funções escalares, elas... então, o que acontece? Essas funções escalares são as responsáveis por poder te dar a lei de associação do campo, ou seja, para onde que aquela seta está apontando. Ficou claro que um campo no R2 e um campo em R3? Espaço R3? Beleza. Bom, aqui a gente pode discutir o conceito de continuidade, né? Ou seja, esse campo aqui ele vai ser contínuo quando, né? Então, a gente vai jogar a responsabilidade para as funções escalares. Então, esse campo vai ser contínuo se as funções P, Q e R forem contínuas. Porque essas funções aqui são funções igual a gente viu no final do curso de cálculo 2. São funções do R3 em R. Ok? Então, dá para você discutir a continuidade ou não dessas funções P, Q e R. Se elas forem contínuas, o F grande, né, que é o campo, também vai ser contínuo. Aqui está o nosso primeiro exemplo. Então, aqui eu tenho um campo em R2. Então, vocês lembram que qualquer campo ele é dado pelas funções escalares dessa maneira? Então, aqui eu tenho a minha P de xy valendo menos y, né? Que é quem está na direção I. E tenho a minha Q de xy valendo x, né? É quem está na direção J aqui. Ok? Então, o que acontece? Vamos organizar as imagens do meu campo na seguinte tabela. Então, o que eu fiz aqui? Não dá para mostrar na tela as duas ao mesmo tempo. Mas só para vocês verem. Vamos primeiro dar uma olhada na tabela. Vamos mostrar a figura, senão a gente fica prestando atenção na figura e não entende o que está acontecendo na tabela. Vamos ver a tabela aqui. Ó. Aqui eu coloquei o ponto XY. Esse ponto XY aqui é meu domínio, tá vendo? Então, eu escolhi os pontos que tá com esse bullet aqui, ó, essa bolinha preta aqui, ó, são os pontos do domínio. E os pontos que estão com os asteriscos são os pontos imagens, ou seja, eu já calculei, eu coloquei esse ponto aqui e calculei quem que é a imagem dele através dessa lei de associação aqui. Então, o asterisco é a imagem. Derek chegando aqui, ó. Bom dia, Derek. Então, para vocês verem. Então, se eu peguei o ponto 1, 0, quem que é o ponto 1, 0? O 1 é o x e o 0 é o y, concorda? O ponto 1, 0, só mostrar para vocês, é esse camarada que está aqui, ó. 1 para x, 0 para y.
Então, como que eu acho o vetor associado a ele? Então, eu vou aqui na fórmula, ó, qual que é o vetor associado a ele? Ó? Imagine que você colocou 1, 0 no lugar do xy. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 0 na direção y, concorda? A primeira coordenada aqui, ó. O y é 0. E depois quem? Mais 1 na direção j. Então, observe que você teve o vetor 0, 1. Concorda? 0 na direção y, porque menos 0 e 0 é a mesma coisa, né? 0 na direção, ou seja, na direção do eixo x, você não tem deslocamento nenhum. E você tem um deslocamento para cima na direção do y. Então, por isso que a imagem aqui deu 0, 1, tá vendo? A imagem aqui eu estou colocando aqui entre parênteses, aqui é entre esses sinais aqui, que parece maior e menor, beleza? A imagem. Então, por isso que a imagem ficou o quê? Ficou esse camaradinho aqui para cima, ó. Tá vendo? F de 1, 0, quem que é? A resposta deu 0, 1. 0 na direção x, 1 na direção y. Então, você vai fazendo isso. Oi. O módulo do vetor vai determinar a distância do centro, é que os que estão mais perto são menores, Nesse e os que estão mais longe são mais... Nesse caso aqui, devido à lei de associação aqui, ó, foi, né? Mas nem sempre pode ser assim, entendeu? Porque imagina que essa lei de associação seja assim, ó, menos y dividido por... Não, menos y dividido por 1000, não. Na verdade, pensa numa coisa inversamente proporcional. Ou seja, quanto menor o valor mais perto da origem, maior seja a lei de associação do seu campo. Então, os vetores próximos da origem podem ser grandes, sim, entendeu? Nesse caso aqui, coincidiu que o pessoal mais perto da origem, tá vendo? Todo mundo tem módulo 1, que eu peguei aqui os representantes. Gabriel Souza chegando. E quanto mais longe da origem, eles ficaram maiores, né? Por quê? Porque o ponto que você pegou aqui, ó, por exemplo, você pegou esse camarada aqui, 0,3. 0 para x, 3 para y, né? 0 para x, 3 para y. Esse camarada aqui, ó, 0,3. Então, ele está longe da origem. Então, quando você calculou a imagem do f de 0,3, a resposta deu 3,0. Então, 3,0 deu esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Então, significa que nem sempre, na verdade, é menos 3,0, né? Menos 3. Menos 3, por quê? Menos 3 porque está apontando para a esquerda, beleza? Na direção x, e 0 na direção y significa que está na horizontal, ou seja, não tem deslocamento na vertical. Aqui tem um exemplo que tem variação tanto na vertical quanto na horizontal, tá vendo? O f de 2, 2. Vamos olhar o f de 2, 2. Quando você pega 2 para x, 2 para y, cadê ele? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Você pegou o ponto 2, 2. Esse camarada aqui, ó. Como é que você calcula a imagem dele? Não era menos y na direção I e x na direção J? Então, por isso que deu o vetor menos 2, 2. Ó, tá vendo? Menos 2 seria esse camarada aqui e 2 seria esse camarada aqui para cima, né? Na direção J. Então, quando você faz a conta, né? Você vai calcular a hipotenusa dele aqui, né? Então, por isso que esse vetor, esse f de 2, 2, tem esse formato. Bom, aqui estão todos os pontos que eu coloquei aqui para vocês, só para um efeito de geométrico, que fica bonito esse exemplo, eu peguei os pontos que estão sobre as circunferências. Eu peguei os pontos que estão sobre a circunferência de centro na origem raio 1, depois eu peguei esse outro camarada aqui para poder fazer a diagonal aqui para vocês verem. Eu peguei essa circunferência de raio raiz de 2, essa circunferência aqui, ó. Beleza? E depois eu peguei uma circunferência de raio 3. Raiz de 2? Não, talvez essa aqui raiz de 8, na verdade, né? Raiz de 8, beleza? Porque 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado aqui, né? Pitágoras dá 4 mais 4, 8. Então, essa circunferência aqui, ó, essa segunda aqui, ó, é raiz de 8, o raio dela.
Ficou claro, gente, como é que a gente representa um campo? Logicamente, aqui eu exagerei, eu peguei bastante pontos, tá vendo? Só para vocês verem a geometria desse problema, que ele é bonito no sentido de que esse campo aqui, ele tem um formato interessante, tá vendo que ele vai tangenciando as circunferências? Então, se você considerar outra circunferência aqui, ó, então os vetores vai fazer sempre assim, ó. Vai ficar tangente esses pontos aqui. Paulo chegando. Ok, gente, a geometria desse problema aqui? Beleza, então. Então, aqui está uma explicação de por que isso aqui realmente acontece, por que é tangente, né? Então, na figura acima, parece que cada seta ela é tangente a um círculo, né? Com centro na origem. E como que a gente confirma isso? Então, se você pegar, por exemplo, um vetor, pegar o produto escalar, né? O produto interno, entre o vetor posição x na direção. Imagina que você pegou esse ponto aqui, ó. Vamos escolher um aqui que não está tão riscado ainda. Esse aqui. Esse ponto aqui é 0 para x menos 3 para y, não é? Então, quando você faz o produto interno desse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, imagine que tem um vetor aqui. É o vetor posição. Quando você faz o produto interno, qual que é a imagem desse ponto aqui? Qual que era a fórmula? Menos y na direção i, mais x na direção j, não é? Então, quem que é o y aqui da história? Concorda que vai ficar 3 positivo? Menos y? E qual que é a segunda coordenada aqui? X, né? Quem que é o x? 0, não é? Beleza? Por isso que deu esse camarada aqui, ó. 3 para x, 0 para y, né? 3 para x na horizontal, apontando para a direita, positivo. 0 para y significa que não teve nenhuma variação vertical, né? Então, quando você faz o produto interno, esse vezes esse, mais esse vezes esse, quanto que dá? Exatamente, o Cleverson falou aí, dá 0. Então, a gente confirma isso dessa maneira, tá vendo? Você pega qualquer posição que você tem e faz o produto interno com a imagem, tá vendo? Eu peguei um exemplo ali para vocês, então, quando você faz a conta, vai ficar sempre x vezes menos y, mais y vezes x, ou seja, esse mais esse dá sempre 0. Ok, gente? Confirmando a nossa suspeita, que ele seria sempre tangente à circunferência. Por que isso, né? Porque esse vetor posição aqui, ele vai ser sempre o raio da circunferência, não vai? Que você considerou? Ó, imagina esse camarada aqui, ó. Ele vai ser sempre o raio dessa circunferência de raio raiz de 8, não vai? Para esse caso aqui. Raiz de 8? Não, nesse caso aqui até mais embaixo aqui, a de fora mesmo, raiz 3, né, na verdade. A circunferência de raio 3. Beleza? Ficou claro? Tá, beleza. Então, aqui tá a conta, né? Mostrou que esse F realmente é perpendicular. Usando Pitágoras aqui, a gente descobre que isso aqui realmente é verdade, né? Um próximo exemplo, aqui eu tenho um campo já no R3. Esse campo aqui no R3, ele vai mostrar o escoamento de um líquido, né? Uniformemente sobre um cano. Então, imagine que esse aqui é um cano, né? Na verdade, imagine que esse aqui seria o final de um cano, né? Geralmente o cano tem o que a gente chama de bolsa no final, né? É aquela parte onde você faz o encaixe. Imagine que seja isso aqui, né? A parte final de um cano. Lógico que está exagerada aqui, né? Essa parte está bem mais grossa do que realmente é. Então, eu tenho esse campo aqui, então ele vai associar, tá vendo esses vetores aqui, ó? Como eu estou falando a respeito do escoamento do líquido, então, você pega esse ponto aqui, ele associa a cada ponto do R3, do domínio, né, no interior desse cano. Então, esse campo aqui é chamado campo de velocidade. Então, um possível campo de velocidade é
ilustrado aqui nessa figura. Logicamente, vai depender da viscosidade aqui, né? Para poder fazer uma lei de associação, para saber do escoamento e tal, etc. Né? Então, aqui não temos as fórmulas das funções escalares para fazer o escoamento. Então, mas essas setinhas que estão aqui, ela mostra o possível escoamento. Tá vendo quando ele chega aqui nessa parte onde tem uma espécie de curva, né? Olha o que acontece com a seta do campo, né? Ou seja, é como se estivesse enlarguecendo o cano, né? Então, o escoamento comporta dessa maneira. Esse campo que a gente vai ver aqui na seção 4.1, ele vai ser importante mais para frente. É o que a gente chama de campo gradiente. Esse nome gradiente, ele não é novidade para a gente, né? A gente estudou gradiente lá no curso de cálculo 2. Então, vocês lembram que o gradiente era um vetor cujas coordenadas desse vetor eram exatamente as derivadas parciais da função, né? Então, aqui, Vitor chegando. Bom dia, Vitor. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem o campo gradiente. Esse campo gradiente que a gente chama de grade de f, ou del f, né? Essa letra grega aqui. Ele vai formar o quê? Ele vai ser um campo, dependendo se essa função está definida no R2 ou no R3, ele vai gerar para a gente um campo vetorial em R2 ou em R3. Então, esse campo vetorial a gente vai chamar de campo vetorial gradiente. Então, a lei de associação de um campo vetorial gradiente nada mais é do que as derivadas parciais da função. Ok? No R3 vai ficar assim, né? Porque eu vou ter derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, esse aqui é um campo gradiente em R3. Aqui tem um exemplo de um campo gradiente em R2. Então, eu tenho uma função de duas variáveis, tá vendo? Então, essa função de duas variáveis, ela vai produzir, logicamente, duas funções derivadas parciais. Concorda? Em relação a x e em relação a y. Então, como é que ficaria o campo gradiente? Ele pediu para a gente desenhar aqui uma coisa interessante. Ele pediu para a gente desenhar o mapa de contorno de f. O campo gradiente, o que é o mapa de contorno? São as curvas de níveis, né, que a gente estudou lá. Então, ele pediu para desenhar o campo vetorial gradiente juntamente com o mapa de contorno de f. E perguntou se existe alguma relação entre as curvas de nível e os vetores do campo vetorial gradiente. Na verdade, essa resposta a gente já deu lá no curso de cálculo 2. Vocês lembram que o vetor gradiente lá, ele era sempre perpendicular às curvas de nível. Lembra disso? Então, aqui a gente vai rever que realmente, quando a gente desenhar aqui o campo vetorial gradiente e traçar as curvas de nível para essa função aqui, vocês vão ver que eles vamos ter perpendicularismo, né? Ou seja, vai ser perpendicular às curvas de nível vetor gradiente. Então, o vetor gradiente, ele vai, logicamente, vai pertencer ao campo vetorial gradiente. Tá. Então, como que fica o campo gradiente? Então, eu vou pegar a minha função aqui, ó, só reescrever ela aqui, ó, vai ficar x ao quadrado, y menos y ao cubo. Essa aqui é a minha f de x, y. Então, as derivadas parciais aqui, quem que são? Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x, né? Beleza? Vou derivar isso aqui é constante em relação a x, né? Depois eu vou derivar isso aqui em relação a y, todo mundo aqui tem y, né? Então vai dar essa parte aqui. Então aqui eu já extraio quem que é minha função P e quem que é minha função Q. Lembra das funções escalares? P na direção I, Q na direção J? Beleza. Essas curvas aqui em vermelho claro são exatamente as curvas de níveis para a função. Logicamente, aqui eu desenhei algumas curvas de nível, né? Eu peguei K igual a 0, não lembro quais são os valores de K que eu peguei, né? K igual a menos 1, talvez K igual a 1. Não sei quais são os valores de K. Sei que eu desenhei algumas curvas de níveis, de forma que o desenho ficasse interessante, né? Então, desenhei algumas curvas de nível para alguns valores de K, e plotei juntamente aqui em azul, que vocês estão vendo, esse campo aqui, ó. Logicamente, eu escolhi os pontos conhecidos, tá vendo? Os pontos que eu escolhi aqui, ó, são todos pontos conhecidos, porque eu sei
Tá vendo? Esses pontos que eu escolhi aqui são exatamente... Acho que tem mais um aqui, talvez. Tá vendo? Esse aqui. Então, esses pontos que eu escolhi, eu calculei o gradiente dele. O campo gradiente. Então, o que acontece? O gradiente de f de 0,1. Então, quando eu peguei 0,1 e coloquei aqui, ó, concorda que vai zerar? Ó, se eu coloco 0 para x, 1 para y. Então, essa primeira coordenada aqui vai zerar, não vai? Porque 0 para x vai zerar aqui, ó. Então, se eu coloco 0 para x e 1 para y, sobrou quem aqui, ó? Concorda que sobrou menos 3? Então, por isso que a imagem aqui deu 0 para x e menos 3 para y. Então, por isso que ficou esse vetor apontando para baixo. E observe que, a curva de nível está aqui, ó. E esse camarada está apontando para baixo. Então, lembra que eu falei para vocês que eles vão ser sempre perpendiculares, as curvas de nível? Na verdade, eles são perpendiculares ao vetor tangente à curva de nível, né? Para ser matematicamente mais preciso, né? Porque eu tenho um vetor tangente à curva de nível aqui, ó. Então, esse vetor tangente aqui nesse ponto, o vetor do campo gradiente vai ser perpendicular a ele. Então, novamente, eu fiz aqui para o ponto 1, para x igual a 1, para y igual a 1. Calculei aqui, ó. Deu 2 positivo, menos 2. Calculei aqui o vetor 2 e menos 2. Então, na verdade, aqui é 2 para x, menos 2 para y. Então, você pega o resultante aqui, tá vendo? Ficou tranquilo, gente? Essa questão de pegar o resultante, quando não uma das coordenadas é 0, beleza. Você vai simplesmente... coincide, né? O vetor vai coincidir com o valor da outra coordenada. Agora, quando os dois aqui tem, por exemplo, tem 2 aqui, menos 2 aqui, ó. Então, o vetor resultante é usar Pitágoras aqui. Tranquilo? E observe que isso aqui realmente é perpendicular à curva de nível. Nesse caso aqui, a curva de nível é realmente uma reta, né? Então, aqui o vetor tangente seria a própria reta. Fiz para esse ponto. Valdemiro, Oi? calcular a imagem aí dessa função é só mesmo para a gente definir a direção do vetor, né? Exatamente. Saber o tamanho dele. O comprimento também? O comprimento também, porque aqui dá para você saber quanto que vale o comprimento, né? Olha Porque aí. isso aqui... No caso anterior, o primeiro vetor que você mostrou aí, ele sai de 1 em y e vai ter menos 3. Ele teria comprimento 4. Ele é 0 e menos 3, né? O que significa isso? Aqui, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Ele acaba aqui, ó. 3 unidades. Ele não começou em 1 em y e terminou em menos 3? Não, ele terminou em menos 2, né? Aqui é menos 2. Ah, tá. Assim, aqui eu enxerguei. Menos 3 está aqui, ó. Ah, verdade. Beleza? Beleza. Ficou claro, gente, a questão do perpendicularismo? Acho que aqui vai falar alguma coisa a respeito. Deixa eu ver. Aqui, ó, a relação de perpendicularidade, né, entre as curvas de nível. Na verdade, entre o vetor tangente, né? Porque para fazer tangente entre curvas, você tem que calcular, falar que a tangente é uma curva, você calcula o vetor tangente a essa curva para poder falar de perpendicularidade. Ficou claro a questão do campo vetorial gradiente ser perpendicular às curvas de nível de uma determinada função? Ok. Uma observação e uma coisa importante que vai aparecer aqui, que a gente vai utilizar bastante no decorrer do curso, um campo vetorial F é chamado de conservativo. Acho que esse conceito, acho que vocês viram já na física, já, não já? Já, né? Ele é conservativo se for o gradiente de alguma função escalar. Não significa que todo campo vetorial ele vai ser conservativo, beleza? Mas se existir uma função escalar, igual essa aqui de cima, né? Tem uma função escalar e você escolheu esse campo aqui, gradiente, dessa função escalar aqui, ó, f de xy. Então, o que acontece aqui, ó? Um campo vetorial F é chamado vetorial conservativo se ele for o gradiente de alguma função escalar. Depois a gente vai ver até como é que faz para poder encontrar a função escalar que gera. Se falar para você que o campo é conservativo, tem como você recuperar essa função escalar aqui, ó.
Ou seja, se existir uma função f pequena, de forma que o campo, ele é exatamente formado, a lei de associação do campo, é exatamente as derivadas parciais dessa função f pequena. Beleza? Igual a gente viu aí em cima. Nessa situação, essa f pequena aqui, ó, a gente dá um nome especial para ela, ela é chamada função potencial de f grande. Ok? Aqui está falando que nem todos os campos vetoriais eles são conservativos. O que isso quer dizer? Nem sempre, se você te dar uma lei de associação para um campo qualquer, você vai conseguir recuperar uma função f pequena, chamada potencial, de forma que esse campo que foi te dado, ele possa ser escrito como as derivadas parciais dessa função f pequena, que é chamada de potencial. Ficou claro? O que significa ser conservativo? Não entendi muito bem. Não? Ó, ser conservativo tem que existir essa função potencial. Se existir essa função potencial aqui, de forma que você escreva o campo. O que é um campo? Um campo ele é dado assim. Vamos pegar o caso do R2. Um campo é te dado dessa maneira. Se você conseguir escrever uma f pequena, encontrar uma f pequena, de forma que a derivada parcial dela em relação a x coincida com esse p, a derivada parcial em relação a y coincida com esse q, se você conseguir encontrar essa função aqui, ó, então esse campo aqui, ó, f grande, ele é chamado de conservativo. Por quê? Porque ele é o campo vetorial gradiente de uma função potencial, f pequena. Ficou claro? Certo. Beleza? Agora, o que eu falei para vocês é que nem todo campo vai ser conservativo. Por quê? Porque nem sempre você vai conseguir uma f de forma que a derivada parcial em relação a x vai coincidir com p que é dado e com q que é dado, né? Ou seja, nem todo campo ele é conservativo. Isso vai trazer umas ramificações interessantes mais para o decorrer do curso, né? Quando a gente estiver falando de integração de linha. Tem algum exemplo dessa F, Valdomiro, que não seja conservativa? De um campo que não seja conservativo? Uhum. Teria que te pensar aqui agora, assim, para te falar. Eu não sei te falar um campo que não seja conservativo, né? Mas o que acontece? Para ser conservativo, você vai utilizar uma técnica que a gente utiliza lá na equação diferencial exata. Lembra de uma função que a gente tinha, era exata, se existia uma função psi, de forma que a derivada dessa psi seja igual a m, e a derivada essa aqui em relação a x, né, em relação a y, seja igual a n, para poder recuperar quem que era a função. Então, aqui você vai ter que fazer uma... Na próxima aula, a gente vai ver um exemplo. Aqui, ó. Só adiantando aqui, ó. Próxima aula. Quinta-feira que vem. Deixa eu ver se... Só dar uma olhada aqui rapidinho para ver se tem algum exemplo. Ou não. Tem não. Mas eu vou procurar um exemplo, Daniel, e resolvo alguma questão lá para vocês que... Exemplo de um campo que não seja conservativo, é isso que você quer, né? Tá, beleza. Um campo que não seja conservativo. Mas a ideia de um campo que não seja conservativo é um campo que não existe uma função potencial. Ou seja, uma função... Eu poderia chutar um exemplo aqui, mas pode ser que não... Que a gente ia ficar vagando aqui e não ia ficar uma conta muito boa. Deixa eu dar uma olhada no livro aqui. O que eu tinha preparado para vocês hoje era isso mesmo, ok? Ficou alguma dúvida da aula de hoje, além dessa aí do Daniel, de mostrar um exemplo de um campo que traz os dois para comparar um que seja conservativo? É esse aqui, ó. Esse aqui é conservativo, Bruno. Esse aqui que a gente acabou de ver, ó. Se você pegar um campo, imagine que eu dei para vocês um f de xy, dado por 2xy na direção y, mais x ao quadrado menos 3y ao quadrado na direção j, esse aqui é um exemplo de conservativo. Logicamente, porque eu já vi a conta que existe essa função f aqui, ó, de forma que as derivadas parciais coincidem. Beleza, esse é conservativo. Ok? Se te der um campo com essa lei de associação aqui, ó, ele é conservativo.
Agora, o que eu não estou querendo fazer com vocês aqui é chutar uma lei de associação qualquer, por exemplo, x ao quadrado y na direção y, mais, sei lá, y ao cubo menos 3x ao quadrado, y na direção j. Aí, o que você tem que buscar? Você tem que buscar uma f de forma que a derivada parcial de f seja igual a isso, e a derivada parcial em relação a y seja igual a isso aqui, ó. Então, como é que você faz para recuperar a f? É igual a gente faz lá em EDO. Você vai pegar essa aqui, por exemplo, e você vai integrar ela em relação a x, pegar o resultado, derivar em relação a y e igualar isso. Lembrando que a constante aqui pode depender de y, beleza? Quando você integra aqui em relação a y. Então, a mesma coisa de EDO exata, né? Então, eu não sei se essa aqui vai ter uma função f, então por isso que eu não estou querendo fazer aqui agora, porque pode ser que não vai dar certo, né? Deixa eu dar uma olhada no livro aqui, ó. É, 15.8. Opa. 15.10. Não, esse aqui é da aula passada. Capítulo 16, que é esse que a gente começou aqui hoje. Esse aqui é o campo gradiente, tá vendo que a gente acabou de ver? Esse desenho aqui do livro, né? Eu preferi refazer esse desenho, porque eu achei que essa setinha deles, o tamanho delas não estava correspondendo ao tamanho real, né? Quando você joga no GeoGebra e faz, aí eu não quis usar esse desenho aqui, tá vendo? Eu acho que esse desenho aqui tá meio mascarado. Tudo bem que a setinha tá na posição correta, né? Mas o tamanho delas não tá tão legal, não, né? Tá, deixa eu ver aqui. Esboce um campo vetorial, diagrama, não. Eu acho que não vai ter, nem nos exercícios vai ter, né? Realmente não tem, né? Esquisito. Porque eu observei eles. Aqui no finalzinho ele dá um enfoque a respeito do que significa ser conservativo, tá vendo? E aí ele dá um exemplo desse campo aqui, ó. Esse gravitacional, ele é conservativo, porque se você pegar essa função f pequena aqui, ó, e calcular as derivadas parciais dela, você vai ver que ele vai dar o campo gravitacional que ele viu aqui mais em cima. Esse campo gravitacional, ele apareceu aqui em cima, né? Esse aqui, ó. Tá vendo? As leis de associação, essa aqui seria, essa primeira coordenada aqui seria a P, essa segunda aqui seria a Q, essa terceira aqui seria a R. Então, quando você pega a função pequena dessa maneira aqui, ó, quando você deriva ela parcialmente, você vai ver que ela vai coincidir, tá vendo? Com as lá de cima. Então, nesse caso aqui, ele é conservativo. Aqui, ó, lá mais na frente, tá vendo? 16.3 e 16.5, Daniel. Aprenderemos a determinar se um campo vetorial é conservativo ou não. Então, guarda a curiosidade um tiquinho aí. Ou se você quiser ir lá na frente também olhar, também pode. Né? Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, não. Vamos deixar normal por enquanto. Tranquilo, gente, a aula de hoje? Beleza, então. Mas a ideia lá que a gente vai ver na sessão que ele citou é essa aqui, tá vendo? A gente vai fazer igual a gente faz EDO exata. Para quem é de EDO aí, tá sabendo o que eu tô falando. A gente vai integrar isso aqui em relação a x, pegar uma constante dependendo de y, e depois derivar o resultado. Quando você integra isso aqui em relação a x, você vai extrair a função, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, a f de xy.
Então, depois você vai pegar essa f de xy que você vai extrair dessa primeira informação aqui, derivar ela parcialmente em relação a y, igualar isso aqui, para poder determinar quem é a constante que depende de y aqui. Beleza? Ao fazer esses dois passos, automaticamente você está forçando que a sua f pequena ela tenha exatamente essas duas derivadas parciais aqui, de forma que ela se torne uma função potencial para esse campo. E ele seja conservativo. Tranquilo para todo mundo? Beleza, então. Então, bom dia para todo mundo. Até quinta. E para quem é DO, até amanhã, né? Amanhã a gente vai terminar sistemas de equações diferenciais lineares. Até mais, Nicole. Laura, Bruna, até mais, Alícia, Cleverson, Natália, Ariane, Brenda, Daniel, Nayane, Paulo. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!